Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos começando mais um programa Mulheres de Fé. O programa Mulheres de Fé é um programa evangelístico que vai ao ar todas as segundas e terças-feiras e é associado ao programa Palavra da Fé, que vai ao ar às quartas, quintas e sextas-feiras e é apresentado pelo pastor Antônio Pinto. Então você é nosso convidado para durante toda a semana assistir um programa evangelístico, ou seja, programa onde leva à sua casa a palavra do Evangelho da Salvação. E eu quero agora agradecer aos nossos colaboradores, esses que têm contribuído, colaborado conosco na difusão do Reino de Deus na Terra. Nossos agradecimentos ao empresário Rafael Tenório, da Água Verdes Mares. Esta água que pode chegar na sua casa, gelada, se assim você quiser, límpida, que traz saúde para o seu corpo. Queremos também agradecer ao empresário Paulo Cajueiro e a sua família, que é o dono dessa TV, tem aberto as portas para que nós possamos semear a boa semente da palavra de Deus. Que o Senhor faça multiplicar a semeadura, trazendo bons frutos, boa colheita para vocês. Queremos também agradecer ao nosso Deus. O nosso maior agradecimento é a Ele, pois é por Ele e por causa dEle que nós estamos aqui. Ou seja, foi Ele que nos proporcionou este momento tão importante para estarmos aqui, levando a mensagem do Evangelho de Cristo para você. Então agora eu quero conversar com você no sentido de convidá-lo para fazer junto comigo uma oração de agradecimento, uma oração de rendição de graças por tudo que Ele já fez e está fazendo por mim e por você. Aí você diz, mas o que? Por que eu posso dar graça? Só pelo fato de você estar vivo, de você estar me ouvindo. É um sinal de que você está com a sua audiência boa, com os seus sinais auditivos bons, que você está aí com saúde, ou mesmo que esteja no leito de enfermidade, você está vivo. E a Bíblia diz que os vivos, os que têm fôlego, louvem ao Senhor. E eu te convido para agradecermos ao Senhor, orarmos. Talvez hoje você não teve tempo ainda de falar com seu pai, de agradecer a Deus por todas as suas bondades, por todas as suas benesses na sua vida, por você ter filho, por você ter uma família, por você ter um lar. Então vamos agradecer, porque a Bíblia diz que os filhos são gratos ao Senhor e Ele se agrada daqueles que o agradecem. Ou seja, o coração do Senhor está voltado para aqueles que lhe são gratos. Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te louvamos, porque o Senhor é bom, porque aprove a ti nos dar mais um dia de vida na face da terra. E este dia de vida não queremos deixar passar inutilmente. Estamos aqui para te dizer muito obrigado, porque eu sei que algo grande o Senhor tem para fazer em minha vida. Se o Senhor me deu vida, o Senhor me deu condições para ter um projeto, para planejar algo maior, que é o teu próprio projeto para a minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigada por estas famílias que estão nos assistindo. Obrigada, Senhor, por cada ouvinte. Pode ser um homem, uma mulher, uma criança, onde eles estiverem, Senhor, nós te agradecemos por esta vida e declaramos a tua bênção sobre cada um deles. Saúde, paz, alegria, esperança de um futuro abençoado. Declaramos, Senhor, que a tua graça e a tua misericórdia os assista dia e noite, noite e dia.
que haja paz e alegria neste lar, que a comunhão do Espírito Santo esteja com eles, hoje e sempre, em nome de Jesus. Nós vamos dar um pequeno intervalo e voltaremos daqui a pouco. Hoje nós temos a ministra Cátia Barbosa, que vai trazer a palavra de Deus ao seu coração. Fique atento, pois você vai receber muito da parte de Deus. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Boa tarde, é um enorme prazer estar aqui contemplando a palavra de Deus, transmitindo a palavra de Deus para cada um dos telespectadores. É um grande prazer. E nós vamos agora à tarde, nesse finalzinho de tarde, começo de noite, vamos até Betânia, lugar de acolhida e hospitalidade. Ali nós somos convidados a entrar na casa de Marta e Maria, junto com Jesus. E vamos nos deixar ser impactados pelo que acontece naquele ambiente tão familiar. Betânia significa casa do pão. E quando se fala em casa do pão, eu, pelo menos, estou falando aqui de algo mais amplo, de um alimento num simbolismo muito mais amplo. Eu estou falando aqui de ternura, eu estou falando de carinho, eu estou falando de acolhimento, eu estou falando de hospitalidade, eu estou falando de atenção. E isso nós vamos poder contemplar nessa mensagem que vai ser passada para todos nós no finalzinho deste dia. Vamos lá, eu gostaria que vocês pudessem abrir, quem puder, em Lucas 10, 38. Lucas 10, versículo 38, fala no meu prefácio aqui da Bíblia, ela diz que adoração de Marta e Maria. E no versículo 38 começa assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. No versículo 39 diz: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. No versículo 40, Marta estava inquieta, ocupada com seus muitos afazeres, e, aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. No versículo 41 diz: orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Deus é bom. Então, nesse ensino de hoje à tarde, nessa parte aqui da Bíblia, nesse livro de Lucas, capítulo 38, capítulo 10, versículo 38, e não há nenhuma outra passagem da Bíblia que relate esse acontecimento. Só mesmo no livro aqui de Lucas. Mas o que nos remete aqui, o que não me chamou a atenção neste capítulo, nestes versículos, né? Primeiro, quando Jesus ele passa
as pessoas elas são transformadas. Onde Jesus passa, as pessoas elas são transformadas, se elas quiserem serem transformadas. Porque Deus ele não invade, ele deseja ser convidado a cada dia por mim e por você, para que ele venha em nós ministrar, nos ensinar, nos ajudar nessa caminhada na nossa vida. Aqui nessa passagem vemos uma mulher sentada aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos que o mestre estava passando. Que naquela região, naquele tempo, né, naquela época, isso era uma novidade, por dois aspectos. O primeiro aspecto, né, eu posso verificar aqui, né, são duas mulheres, né, as duas são irmãs, e essas duas irmãs, ela é irmã de Lázaro, aquele que Jesus o ressuscitou. Mas essas duas mulheres, elas têm os trabalhos domésticos, os afazeres domésticos. Então, um primeiro ponto para mim que mostra aqui é o horário, que era um horário de afazeres domésticos, e essa mulher, Maria, estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Esse é o primeiro aspecto bem claro que a gente já observa. O segundo aspecto é um outro que muito importante para nós mulheres, é que naquela época, naquele momento, né, daquela situação, né, naquele povo, a mulher, ela não podia ser discípula. E Maria, ela está sendo discipulada por um mestre. E as mulheres, elas poderiam até ficar aos derredores, escutando, pegando algumas coisas. Não, ali com Maria, Jesus está atento a ela. O cuidado de Jesus é fazer uma nova discípula. Jesus sempre valorizou, sempre valoriza a mulher. Para Jesus, não havia, quando ele estava aqui na terra, não havia nenhuma, ele não fazia nenhuma distinção, fosse homem ou fosse mulher. Todos tinham o mesmo valor. E ele demonstra claramente isso aqui, né? Na hora que ele valoriza Maria, lhe dando as instruções. E ela atentamente ouve os novos ensinamentos. Os seus ouvidos são embelezados pelas palavras, pelos ensinos de Jesus. E a importância de nós mulheres recebermos instruções, crescermos interiormente, crescermos intelectualmente, crescermos espiritualmente. Jesus se interessa, Deus se interessa pelo nosso crescimento. Amém? Então, Maria está ali como discípulo, a parte essencial e que não lhe será tirada, que não lhe era tirada. E na atitude de Maria, Jesus convida, né, todas nós a estarmos atentos aos ensinos da palavra, aos ensinos espirituais, o que nos vão fazer crescer. Amém? O que vai expandir o nosso conhecimento, o que vai alargar as tendas da nossa vida espiritual, o conhecimento. Então, Jesus está nesta casa, ele é recebido nesta casa, e eu quero voltar aqui, né, onde muitos ministros, né, e eles sempre usam essa passagem onde fala assim do excesso de trabalho, né, e de forma alguma isso é muito relevante, mas eu quero tirar esse ensino de hoje à tarde de uma outra forma. Aqui no capítulo 40, no versículo 40, me chamou a atenção algo bem curioso, né, onde Jesus mostra qual estado que Marta estava. E quando ele chama a atenção de Marta, ele não está especificando o trabalho de Marta, mas o estado que Marta se encontrava. Um estado
emocional. Ele diz aqui no versículo 40, Marta estava inquieta. O versículo 40 informa isso daqui para nós. Então, eu vejo Marta como um estrabismo, com um olhar, né, não apenas olhando Jesus, né? E quando eu falo olhando Jesus, é observando a palavra de Jesus, os ensinos que saíam de Jesus. Mas eu olho Marta olhando para Jesus, mas olhando para sua irmã, Maria, que estava ali para ela no momento de repouso, no momento apenas onde para ela estava descansando. Ela não observou que Maria estava sendo instruída espiritualmente, que ela estava recebendo um alimento espiritual. Por mais até que ela soubesse disso, mas ela não conseguia enxergar isso naquele momento. E o que Jesus está alertando a Maria, né, é a forma que ela está olhando para sua irmã. E a forma que Marta olha para sua irmã me remete ao momento em que nós olhamos para algumas pessoas, medindo essas pessoas. Podemos trazer esse ensino e devemos trazer esse ensino para as nossas vidas atuais, para o nosso dia a dia. Porque nós temos muito de Marta, nós temos muito de Maria. Nós carregamos durante a nossa vida essas duas fases dessas duas mulheres. Né? O nosso tarefismo não pode deixar que nós simplesmente não olhemos o que mais interessa, a melhor parte, Jesus Cristo. Amém? Não precisamos apenas estarmos rendidos a Ele em espírito, alma e corpo, mas podemos também estar rendidos a Ele através do nosso trabalho. Que o nosso trabalho seja um trabalho de adoração ao Senhor. Seja Ele o que for, lavando uma louça, seja o que for. Então é esse momento que eu estou trazendo para essa tarde, esse ensinamento. Então vamos lá. O que Marta, ela olha para a irmã e ela olha com valores que menospreza a irmã, ela mede a irmã, ela se compara à irmã. Ela está fazendo ali ela calcula o que a irmã está fazendo, ela começa essa comparação. E são sentimentos muito humanos, mas que nós precisamos trazer um equilíbrio desses sentimentos, porque esses sentimentos, eles atrapalham relacionamentos. Eles podem até quebrar relacionamentos, porque são sentimentos que ferem. O que eu acho interessante é que Marta, ela, por mais intimidade que ela tenha, né, na figura humana, claro aqui, ela tem mais intimidade, naturalmente falando, ela tem mais intimidade com a irmã, mas ela não dirige a palavra para a irmã, ela dirige a palavra a Jesus. Olha, fale para ela, diga a ela que venha me ajudar. Isso não te incomoda? Né? Então, assim, vê que ela está totalmente inquieta, vê que ela está totalmente impaciente com aquela situação. Né? Então, ela está totalmente fora desse contexto de adoração. Né? Por isso que eu falei aqui do título aqui na minha Bíblia, que é a adoração de Marta e Maria. Né? Então, as duas eram para estar adorando ao Senhor. Afinal, Jesus estava ali, na casa das duas, ou seja, o lugar era santo. Amém? Deus é bom. Então, essa falta de foco, né, de Marta em não admirar o bem-amado que estava ali. E isso tirou totalmente o foco, né, do que ela precisava prestar atenção, aqueles ensinos, e ela foi para uma outra área, onde ela não conseguia enxergar absolutamente nada. Ela só estava enxergando a figura humana de Jesus, mas ela não estava ouvindo, ela não estava atenta aos ensinos do Mestre.
né? Então, nós passamos, quando nós estamos em comparação com as outras pessoas, nós perdemos o bem necessário. Quando nós nos comparamos com outras pessoas, quando nós medimos as outras pessoas, nós passamos longe de uma adoração a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? E nós precisamos andar em amor. Não é fácil, mas precisamos andar em amor. Então, nós temos os momentos que podemos contemplar ao Senhor em todo o tempo, seja no repouso ou seja no trabalho. Encontrar uma unificação, né, que nos dará uma direção ao único. A palavra que vai nos sustentar em cada momento das nossas vidas. E aqui, quando Jesus diz que estava Marta inquieta com os seus muitos afazeres, né, Jesus inquiriu-lhe. Jesus orientou-lhe: Marta, Marta, andas ansiosas e te afliges por muitas razões. Então, Jesus, ele não está focando, ele não está dizendo: olha, Marta, você está trabalhando demais. Ele não está dizendo isso, mas ele está falando da forma que Marta se encontrava. Ele diz aqui no versículo 41, Marta, Marta, ele chama a atenção para Marta. É como com as palavras ele dá assim, um saculejo nela, né? Andas ansiosas e te afliges por muitas razões, né? Onde ela está culpando o tarefismo dela, onde ela está culpando o trabalho dela. Mas na verdade Marta, ela olha atravessado para a irmã. Ela olha com um olhar atravessado para a irmã e ignora a irmã e fala apenas com Jesus, para que Jesus tome uma atitude naquela situação. Mas, na verdade, Marta está totalmente longe do que estava acontecendo naquele lugar, dos ensinos, do que estava sendo contemplado naquele lugar. Maria estava bebendo direto da fonte de águas vivas. Um ensinamento vindo de Jesus. E aquilo, ela contemplava tanto aquilo, ela estava tão tomada pelaquela palavra, ela estava tão tomada por aquele ensinamento, que nós não vemos aqui Maria relatar sequer uma palavra. Ela não fala nada. Aqui nós vemos Marta falando e vemos Jesus falando. Conseguimos ler isso, mas não se há palavra nenhuma de Maria. Porque, sabe, queridos, quando nós estamos em direção ao alvo, quando nós estamos entendendo a palavra, compreendendo a palavra, quando nós estamos atentos à palavra, quando nós estamos atentos a Jesus, queridos, podem vir lanças do que forem, até de pessoas próximas na nossa vida, não irá nos atingir, porque nós estamos ali entendendo qual é o melhor para as nossas vidas. É por isso que Jesus, ele fala que a palavra é melhor que o pão natural. O pão natural, o que ele faz? Ele nos traz os nutrientes, o pão natural, ele nos sustenta, né, o alimento de uma forma geral. Mas a palavra, querido, ela segura os nossos sentimentos. A palavra nos faz ter domínio próprio. A palavra nos faz ser humildes. A palavra nos faz ser longânimos. A palavra nos faz ser benevolentes. A palavra nos traz amor. A palavra nos traz paz. A palavra nos traz alegria. Isso é o que a palavra nos traz. Então, quanto mais nós estamos junto dessa palavra, quanto mais perto nós estamos dessa palavra, e essa palavra é Jesus, nada pode nos atingir. Amém? Então é dessa forma que eu vejo essa cena em Betânia, né? Onde eu gostaria também, vamos lá em
em Filipenses, né? Porque aqui quando Jesus fala, Marta, Marta, andas ansiosas e te aflige por muitas razões, ele está falando aqui de ansiedade, ele está falando aqui de preocupações. Então, lá no livro de Filipenses, né? Capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, Paulo diz assim, não andeis ansiosos por motivo algum, né? Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus. Então ele diz assim, não andeis ansiosos por motivo algum. Esse versículo aqui nos remete muito à oração, aquele momento que nós devemos estar colocando diante de Deus todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, porque isso faz parte, querido, da nossa vida. A ansiedade, a preocupação, ela pode até chegar, ela não deve permanecer. Mas chegar, ela vai chegar. Porque a palavra de Deus, ela nos garante, ela nos fala sobre isso. Ela diz, no mundo tereis aflições, mas ei, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, assim, para que nós não estejamos ligados a essas ansiedades, a essas preocupações, né? No capítulo aqui de Mateus, deixa eu só verificar aqui, Mateus, no capítulo 6, capítulo 6, versículo 25, diz assim, portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tende vós muito mais valor do que as aves? Aqui esse versículo, e o título desse versículo é Descanso na Providência Divina. Ou seja, um momento em que o que Maria está representando ali é o que nós devemos fazer com os nossos sentimentos, é o que nós devemos fazer com a nossa mente, descansar em Deus. E trazer à memória o que nos traz a esperança, a paz. A paz de Deus que habita dentro de mim e de você, ela vai ser manifesta. E nada, absolutamente nada, vai tirar eu e você, quando nós estamos com os olhos fitos no Senhor, deste repouso, desta paz. Não necessariamente fisicamente, né? Porque é lícito que o homem trabalhe. Nem todo tempo a gente tem como ficar somente com o nosso corpo, né? Quando eu falo nosso corpo físico, adorando ao Senhor. Mas estar ligados a Jesus, isso é possível, né? Ao momento que nós o aceitamos, que o convidamos para em nós fazer morada. Então, quando isso acontece, querido, Jesus, o próprio Jesus, ele vem estar conosco, ministrando no nosso coração, através da figura do Espírito Santo de Deus. E nós não estaremos mais sós. Não estaremos mais, não precisamos andar preocupados. Por isso nós não precisamos andar ansiosos, por coisa alguma. Porque de tudo Ele vai cuidando, de tudo Ele vai endireitando. A palavra de Deus diz que Ele endireita as nossas veredas. Ele endireita os nossos caminhos. Precisamos apenas aceitar as instruções. E as instruções, ela vem com a meditação, ela vem com a leitura da palavra, ela vem com oração. Amém? E eu gostaria muito de trazer também, né, que precisamos ter um equilíbrio entre o trabalho e o repouso, né?
sempre com os olhos no Senhor. Sempre chamando o Senhor para estar conosco no nosso ambiente de trabalho, chamando o Senhor para estar conosco no nosso dia a dia, seja lavando uma louça, seja dirigindo, seja caminhando. Chamar o Senhor para o nosso dia a dia. Ele tem prazer de estar conosco. Ele tem prazer de estar com os filhos amados. Amém? E o Senhor, Ele nos fez, Ele busca por verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então, que nós sejamos esses verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Adorem ao Senhor em todo o tempo. Cristão é um estilo de vida, não é uma religião, é um estilo de vida, onde podemos contemplar o Senhor e estar aos pés de Jesus, recebendo dele as instruções, os ensinos que ele já deixou para nós através da sua palavra. Nós devemos acolher ao Senhor e assim nós teremos e não perderemos a melhor parte. Formar em nós o desejo de contemplar ao Senhor, formar em nós o desejo de adorar ao Senhor, né? Isso nos vai fazer cada vez mais parecido com o nosso Pai. Assim seremos transformados de degrau em degrau, de glória em glória, estarmos mais junto deles. Assim podemos formar uma vida que vai atuar no nosso interior, transbordando para o nosso exterior. Nós mudamos por dentro, estar centrado na fonte que é Jesus. Essa é a melhor parte. E eu gostaria de trazer aqui alguns versículos, né, que falam aqui sobre o trabalho, né, onde podemos bem entender aqui em Colossenses 3, 23 ao 24, diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebeis do Senhor o galardão da herança em Cristo Jesus. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 17, diz: e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Em Provérbios 16, versículo 3, diz: confia no Senhor, as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Sabe, queridos, o que me leva aqui a verificar que não é o nosso estado, mas sim o nosso coração. Deus, Ele olha o nosso coração. Deus quer contemplar o nosso coração. Que o nosso coração, querido, esteja radiante, sedento de Deus a cada momento. Aqui no livro de Eclesiastes também fala sobre trabalho, uma parte sobre trabalho, e algo bem interessante. Diz assim no capítulo 3, versículo 12 ao 13: já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida, e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Trabalho é de Deus, querido. Mas a forma que nós vamos trabalhar, isso é que vai ser a nossa adoração ao Senhor. Que nós não coloquemos, queridos, nossos olhos somente no nosso trabalho. O nosso trabalho é bênção, é dele que somos abençoados por Deus para recebermos os nossos recursos. Mas não é só isso que nós precisamos. E em Atos, né, Paulo disse: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho da graça de Deus. Ministério também é bênção, querido. Mas nós também não podemos colocar o ministério acima de tudo, acima da nossa família, acima do nosso trabalho no secular.
Não, queridos. É o equilíbrio. Precisamos atingir o equilíbrio para receber de Deus e dar a Deus o culto da nossa própria vida. Jesus disse lá em João 14:12, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então aqui está falando das obras que Jesus fez, dos grandes milagres que Jesus fez. Então, se nós podemos, queridos, levar uma palavra de conforto a alguém, devemos levá-la. Trabalho no secular, ministério e adoração, totalmente rendido ao Senhor, em espírito, em alma e corpo, precisa de um equilíbrio. E é isso que nós precisamos entender nessa passagem aqui de Lucas 10:38. O equilíbrio, a adoração precisa ser constante na nossa vida. É uma prática, é uma caminhada que precisamos continuamente estar com Ele. E assim, a melhor parte não tem como nos ser tirada. Eu gostaria de orar nessa tarde, finalizando esse ensino. Pai, eu te rendo graças, Senhor, por esses corações, Pai, que recebam essa palavra com mansidão. Que ela venha, Pai, a ser a semente que venha a ser germinada no coração dos corações dessas pessoas, Pai, em o nome de Jesus. E que ela venha dar frutos e frutos de excelência. Eu oro, Senhor, e te agradeço. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, para que essas pessoas venham ser rendidas à Tua palavra, rendidas, Senhor, ao Teu ensino. Que nós todos, Pai, venhamos a contemplar da Tua palavra e beber da Tua fonte. Que venhamos ser cada vez mais, estar mais juntinho a Você, transmitindo do Senhor para cada um que está ao nosso lado, ou que está longe, ou que está perto. Que possamos transmitir do Teu amor. Em o nome de Jesus, eu te rendo graças. Em o nome de Jesus, amém. Amém. Foi maravilhoso estar com vocês essa tarde. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé, e depois dessa linda ministração que muito nos edificou, nós estamos terminando com o último bloco, o pão diário. O pão diário é este pão que está ilustrado aí na tela, que nos alimenta. Cada porção deste pão traz alimento ao nosso corpo físico. Mas nós queremos falar também do alimento espiritual, que foi o próprio Jesus que nos advertiu dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nem só daquele pão físico, do pão que você compra nas padarias, nem só deste pão você vive. Você precisa do pão que lhe traz vida eterna, que é a palavra de Deus. E vamos deixar hoje à tarde, para você meditar durante a semana, um versículo, ou seja, uma partícula deste pão, que é a palavra de Deus, para você, durante a semana, atentar para estas palavras, que diz assim, está escrito em Isaías, no capítulo 58, e o versículo 8. Aliás, o versículo 11. Deus
será o teu guia continuamente e te assegurará a fartura. Mesmo em terra árida, ele revigorará os teus ossos e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca se esgotam. Que mensagem linda! Isso é uma promessa de Deus para você. Deus está dizendo que Ele te guiará continuamente. Todos os dias Deus está pronto para te guiar e te assegurará fartura. Você crê nisso? Está precisando de alguma coisa? Está tendo escassez na sua despensa? Está precisando fazer pagamentos? Suas contas estão atrasadas? Mas a promessa de Deus para você nesta tarde vai diretamente para você, é que Ele te assegurará a fartura, mesmo em terra árida, ou seja, mesmo nesse momento difícil que você está passando. Ele revigorará os teus ossos. Se a tua saúde também não está bem, Ele tem poder e quer revigorar seus ossos. E tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca se esgotam. Tome posse desta palavra. Diga, isso vai mudar, este quadro na minha vida vai mudar, pois eu estou recebendo uma promessa de Deus nesta tarde e eu vou crer nesta promessa, nisso que está escrito aqui em Isaías 58, verso 11. Tome posse, segure esta palavra e declare, este quadro vai mudar. Deus vai suprir as minhas necessidades, vai me curar, revigorar meus ossos e eu serei um manancial de bênçãos para abençoar outras vidas. E assim vai ser na sua vida, em nome de Jesus. Quero me despedir de você, desejando uma semana abençoada. E estaremos na próxima semana, se Deus nos permitir, em nome de Jesus.